Por enquanto, os motoristas estão pagando o mesmo preço pelos combustíveis. Mas até o fim de semana, o litro da gasolina deve ficar 5 centavos mais caro. É o resultado das mudanças na alíquota do ICMS dos combustíveis. Quem foi abastecer o carro hoje não percebeu o reajuste. Agora que eu vou olhar na bomba. Não percebeu porque os preços nas bombas, na maioria dos postos de Uberlândia, ainda não foram alterados. Continuam em média R$ 1,99 para o litro do álcool e R$ 2,69 para o da gasolina. Este posto acaba de receber um carregamento de gasolina com preço reajustado, está aqui na nota fiscal. Mas como lá embaixo ainda tem combustível antigo, o preço nas bombas só deve mudar no fim de semana. Desde o dia 1º de janeiro, a alíquota de ICMS para a gasolina subiu para 27%. A do álcool caiu para 22%. A frota veicular em Minas Gerais consome em média 75% de gasolina e 25% de etanol. Quando o Estado aplicou uma redução de 5 centavos no etanol e uma majoração para cima de 5 centavos na gasolina, na verdade quem saiu perdendo foi o consumidor, porque a maior parte usa gasolina e não etanol. Este dono de posto diz que os empresários do setor ficarão no prejuízo. Não tem como você repassar 100% do reajuste, porque primeiro, por causa das causas decimais, e a outra opção é que se você for passar tudo que você recebe de aumento, você não vende na bomba. Quem usa muito combustível, como os taxistas, estão preocupados. Mas o presidente de uma cooperativa de Uberlândia diz que o valor das corridas não deve aumentar. A gente tem muita reclamação, que é uma das tarifas da bandeirada mais cara que existe é aqui em Uberlândia, né? Então, eu acredito que não deve afetar, não. Para garantir pelo menos alguns dias de gasolina sem reajuste, não se pode perder tempo. Acabar de completar para aproveitar o preço. A chuva forte dos últimos dias tem assustado moradores de Minas Gerais. Em Coromandel, um temporal destruiu plantações de soja e milho. Dos 300 hectares de soja que o produtor Dimas Rosa plantou em Coromandel, no Alto Paranaíba, pelo menos 100 foram destruídos pelo temporal que atingiu a região na semana passada. Essa planta estava em fase de frutificação e perdeu, aqui é perda total. Eu já estou providenciando passar o Triton para plantar de novo e arcar com os prejuízos. A fazenda fica quase na divisa com o estado de Goiás. A chuva durou cerca de 10 minutos e assustou os funcionários. Muito vento, bastante pedra, só que a pedra foi assim, uns de 8 a 10 mil de pedra, mas só pedra grande, coisa fora do comum, fora do normal. Nesta outra fazenda, o estrago causado pelo temporal foi ainda maior. A chuva forte e o granizo derrubaram esta lavoura de milho, que deveria ser colhida em no máximo 40 dias. Do alto, a impressão é que tratores passaram sobre a lavoura. Os 300 hectares de milho plantados pelos irmãos Bortoleto foram atingidos. A gente esperava colher pelo menos de 180 sacos por hectare. Isso aí era a avaliação que tinha sido feita. Agora, depois disso tudo, a gente não sabe avaliar, mas calculamos aí que se colher e aproveitar aí de 30% ou mais de perda. O único recurso que eu vejo é para silagem mesmo, que quebrou a cana do milho, né? Não tem como, ele não vai conseguir reerguer novamente. E a soja? A soja, infelizmente, como ela já estava no estágio de enchimento de grão, de maturação, a planta não vai conseguir soltar novos galhos e folhas, né, para conseguir ter uma produção. Então, infelizmente, não teve como recuperar a área de soja. E a chuva continua em Minas Gerais por causa de uma zona de convergência de umidade. Veja a previsão para amanhã no mapa. Quarta-feira de chuva intensa no noroeste, Triângulo Mineiro, centro, oeste, sul de Minas e zona da mata. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado na maior parte do período, com chuva isolada no final do dia. Em Uberlândia e Patos de Minas, a temperatura máxima fica em torno dos 23 graus. 24 em Nova Ponte e Prata e máxima de 25 em Paracatu. Centenas de peixes apareceram mortos no rio Quebranzol, em Ibiá. Segundo os moradores da região, os peixes começaram a aparecer mortos no domingo. São de vários tamanhos e espécies,
com mandi, dourado e pintado. A Polícia Ambiental percorreu de barco cerca de 7 quilômetros do rio para tentar descobrir a causa da mortandade dos peixes. Os policiais não descartaram a possibilidade de contaminação por produtos químicos. Um técnico da empresa responsável pela captação e abastecimento de água em Ibiá esteve no local para coletar amostras para análises. O laudo deve ficar pronto em 5 dias. Uberlândia registrou em 2010 um assassinato a cada 2 dias e meio. Mais de 80% das mortes estavam relacionadas às drogas. Uma preocupação que continua este ano. Crimes que chocaram. Em junho, um rapaz de 21 anos morreu com um tiro na cabeça depois de ser espancado por 3 homens. Isso por volta de meio-dia e no meio da rua. De acordo com a Polícia Civil, em 2010 foram 140 homicídios em Uberlândia, número menor do que 2009, quando foram registrados quase 160. O índice de homicídios caiu, eu acredito e atribuo muito ao trabalho de integração das polícias civil e militar. Nós hoje trabalhamos de forma integrada, com cumprimento de metas, e a principal meta é diminuir o índice de crimes violentos. Ainda segundo a Polícia Civil, 80% dos crimes estão ligados às drogas. Em 60% dos casos foram identificados os criminosos. Já o restante, faltaram indícios. Por isso é importante a denúncia, porque qualquer pista pode fazer a diferença. Diferença principalmente na vida da família. No dia em que João Alberto comemorava o aniversário de 23 anos, foi baleado. Morte sem explicação. Não era bala perdida, diz que é para ele mesmo. Agora o motivo é o que nós estamos querendo saber. Para o Conselho Municipal de Segurança, apesar da queda, as estatísticas preocupam. Só a polícia não resolve a situação. A estrutura de repressão tem que existir, mas tem que existir a família, a sociedade trabalhando nisso. Este ano, já no dia 1º, foi registrado um assassinato na cidade. Um homem de 43 anos foi morto com 9 tiros enquanto andava em uma rua do bairro Martelena. O MGTV, segunda edição de ontem, mostrou que os batalhões do Exército em Uberlândia e Araguari foram alvos de invasões durante o fim de semana. Hoje, as unidades das polícias Militar, Civil e Federal em Uberaba amanheceram com a segurança reforçada. Em frente à delegacia, o acesso principal está parcialmente interditado. Veículos foram posicionados em frente ao prédio para uma saída rápida. A mesma estratégia foi adotada no batalhão da Polícia Militar. Nas principais avenidas da cidade, equipes também estão de prontidão. Já na Polícia Federal, uma viatura fechou a entrada. No 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, na última sexta e no sábado, um homem pulou a cerca e atirou. O sentinela de plantão revidou. Em Araguari, o alvo foi o 11º Batalhão de Engenharia de Construção. Um dos guardas evitou a invasão. Esta é a primeira vez que se registram casos como este. Por isso, todos os batalhões estão em alerta. Os comandos das 3 polícias em Uberaba não confirmam se o reforço na segurança tem relação com as tentativas de invasões em quartéis de Araguari e Uberlândia. O Brasil bateu recorde em geração de empregos em 2010. Foram criados mais de 2,5 milhões de postos de trabalho com carteira assinada, segundo o CAGED. E a expectativa para 2011 é ainda melhor. 2010 foi ano de colocar a mão na massa, realizar sonhos e projetos. Reginaldo trocou de emprego, abriu novas oportunidades na carreira. Foi positivo porque aqui nessa empresa eu posso desenvolver as minhas especialidades, que é a confeitaria fina, que é a arte da padaria, das confeitarias, né? A empresa em que o confeiteiro trabalha é um exemplo do bom momento. A gente tinha um quadro de funcionário e aumentou em 80%. Esse quadro. Eu tive que contratar até uma pessoa para me ajudar dentro do RH para mim poder admitir esse pessoal. Em 2010, os setores de comércio, serviços e indústria de transformação mantiveram a tradição, foram os que mais geraram empregos durante todo o ano. Foram mais de 2 milhões de postos. Mas se você não se lembra de uma nova padaria, um novo salão,
provavelmente deve ter passado por uma nova obra. Proporcionalmente, a construção civil foi o setor que mais cresceu. O aumento no número de contratações foi superior a 14%. Levando em conta apenas os admitidos, em Minas, quase 2 milhões de trabalhadores começaram o ano com emprego novo. 106 mil em Uberlândia, 46 mil em Uberaba, 22 mil em Divinópolis e 12 mil em Araxá. A expectativa é que haja um crescimento, significativo, nos setores da economia, tanto na parte da construção civil como do comércio, que foi o que nós verificamos no ano de 2010. O time do Uberlândia Esporte se reapresentou hoje depois da folga de fim de ano. Jogadores e comissão técnica se reencontraram na Vila Olímpica. Foram 12 dias de folga. Para a disputa do módulo 2 do Mineiro, foi mantida a base do time. 8 jogadores foram contratados e 5 vieram dos juniores do Uberlândia. Mas o técnico Moacir Júnior não descarta a possibilidade de novas contratações. Procurando fazer aqueles retoques necessários, mas se houver necessidade durante esse mês de janeiro de fazer algum outro retoque, isso será feito. Uma boa noite para você.